Olá, eu sou o Nelson Fichter Filho e na primeira temporada nosso convidado especial é o economista e PhD em finanças, Samidana. Sami, seja bem-vindo ao Pra- Papo de Última Milha. É um prazer estar aqui com você, Nelsinho, para falar de um assunto que é muito relevante e fazer essa temporada aí junto da Fiverr. Legal, vamos lá. A ideia aqui, Sami, é a gente bater um papo sobre toda essa transformação da sociedade, né? Especialmente sobre a, o impacto, né, da nova tecnologia aplicada em uma mobilidade, a eletromobilidade, na vida das pessoas, né, no bolso das empresas, e enfim. Queria começar, né, fazendo uma provocação, te dando um dado aqui para que tu nos dê tua opinião sobre isso. A gente tem hoje 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra, e desses 8 bilhões, 87% vive nas zonas urbanas. Ao mesmo tempo, a gente tem cerca de 2 bilhões de veículos automotores, desde motocicleta, automóveis, caminhões, ônibus, circulando ao redor do planeta para movimentar pessoas e mercadorias prestando serviço. E desses 2 bilhões, a gente tem cerca de 80% circulando nas zonas urbanas. Então a gente tem cerca aí de 1,5 bilhão, 1,6 bilhão milhões de carros circulando junto com os 7,bi de pessoas. Ocorre que essa interseção de gente com veículo, ela ocorre em apenas 13% Da área. da área. E isso cria uma disputa ferrenha por espaço e gera efeitos colaterais nocivos, né? Mas é o que talvez movimente a humanidade, é o que dá o tom do progresso, dá a liberdade às pessoas, dá a possibilidade de uma empresa fazer suas entregas. Te pergunto, como sair dessa sinuca? Eu acho que a gente tem algumas linhas de raciocínio, né? Uma delas, algumas cidades estão tentando, alguns países estão tentando, é redesenhar sua logística. Então, por exemplo, cidades como São Paulo, de onde a gente grava nesse momento, você tem a maior parte da população vivendo na zona leste da cidade. No entanto, a maior parte das empresas está na zona sul ou na zona oeste. A população fica de um lado, com mais gente morando, e vai trabalhar do outro lado da cidade. Obviamente, isso dá um certo caos no trânsito, no transporte. Então, algumas políticas públicas estão sendo feitas, ainda sem muito sucesso, para tentar ter empresas mais perto das pessoas. Porque nessa brincadeira, o tempo médio de deslocamento por dia numa cidade como São Paulo é 3 horas. Então, imagino que a pessoa dorme 8 horas, trabalha outras 8, e das 8 horas que ela tem para fazer toda a vida dela, né? Tomar banho, cuidar da saúde, ver a família, lazer, não sei o que lá, 3 horas ela fica em deslocamento. Então, existe uma ideia de você ter empresas mais próximas aonde as pessoas moram. E tem um agravante também, que é a questão econômica. Geralmente, onde as empresas crescem, fica mais fácil de arrumar trabalho, mas aquela área fica mais cara. Então, vira um problema do ovo e da galinha. Se tiver sucesso empresarial em algum lugar, vai ficar mais caro o metro quadrado. Então, o que tem que se pensar? Tentou-se trabalho remoto, somente na pandemia, mas as empresas voltaram porque viram que a produtividade ainda não é a mesma. Então, isso é uma questão ainda em aberto, né? Ainda em aberto, mas é preciso repensar a mobilidade urbana. Joia. O desafio, né, pensando nessa conjuntura, é colocar as empresas, principalmente os depósitos, os condomínios logísticos, as indústrias que precisam de grandes áreas, próximo, né, da população economicamente ativa que vai até lá trabalhar, né? Então,
a gente tem um deslocamento necessário, difícil, e que ou se faz via transporte coletivo, né? Ou se busca outras soluções, como micromobilidade, a própria mobilidade alternativa, como os aplicativos de carona, enfim, que é o que está acontecendo, né? Mas essa movimentação, Sami, tem um outro problema, que é o dano colateral que ela causa, né? Porque se a gente voltar de novo no passado, a gente tem lá no início do século XX a humanidade se movimentando, pessoas e mercadorias, através de tração animal. Uhum. Então a gente tinha lá as grandes cidades, uma cidade como São Paulo, só se viam cavalos tracionando as charretes, enfim. O efeito colateral daquilo eram vários acidentes, a mobilidade caótica, havia um efeito colateral da movimentação dos animais, que eram os excrementos, enfim, um problema até de saúde pública. E a tecnologia começou na Alemanha, depois os Estados Unidos conseguiu popularizar, né, essa tecnologia, que foi a dos automóveis, né, dos veículos autopropelidos, com veículos automotores, né? Sim, a Ford, o modelo T. O modelo T, exatamente, que tornou viável a produção em escala, tornou barato, tornou acessível essa tecnologia a todas as pessoas. Isso aconteceu mais ou menos durante 25 anos, entre o início do primeiro veículo e o fim, vamos dizer assim, a aposentadoria dos cavalos, mais ou menos em 2 décadas e meia, a humanidade tinha trocado por completo esse modal de transporte, vamos chamar assim, né? Hoje a gente vive um desafio muito parecido, porque esses 120 anos, mais ou menos, 100 anos do automóvel, dos caminhões, das motocicletas, eles acabaram gerando um efeito colateral bastante importante nas grandes cidades. Hoje, 20% das mortes nas grandes cidades, elas são provenientes do trânsito, seja por acidente, seja por estresse, pelo barulho, ou ainda por doenças respiratórias por causa da fumaça. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer abrir mão. Ninguém levanta a mão e diz, eu vou parar com isso, ou oferece uma solução, né? Como é que tu vê essa situação hoje, quando tu olha como a humanidade, como nós brasileiros estamos nos movimentando, como as nossas cidades estão estruturadas e empilhadas cada vez mais de veículos, nessa situação que, por um lado, tem o progresso, tem a entrega rápida, tem a movimentação segura no dia de chuva, eu quero levar meu filho ao colégio, quero levar a minha mercadoria da minha empresa para o meu cliente, mas toda essa movimentação gera um efeito colateral imediato, que são, né, primeiro a ocupação do espaço, que era para ser das pessoas, depois o barulho, que é ensurdecedor e que acaba traumatizando muitas das pessoas, né, e colocando um componente de estresse a mais no dia a dia corrido das cidades. E ainda, né, as doenças respiratórias, porque a gente tem aí no Brasil, por exemplo, cerca de 40% dos caminhões que circulam no Brasil têm mais de 20 anos. Então são caminhões que acabam jogando uma quantidade de CO2 muito alta no meio ambiente. Então você está andando, né, na Avenida Paulista, saindo de uma reunião, e do lado passa uma van, né, cuspindo fumaça no seu rosto, e a coisa acontece. Como é que tu vê isso tudo? Vamos lá, acho que tem alguns pontos para analisar. O primeiro é que nas cidades mais desenvolvidas, a gente tem um transporte público de excelência. Então, você tem até uma frase do ex-prefeito de Botucatu, que falou assim, pai, cidade desenvolvida não é a cidade que pobre anda de carro, e sim que rico anda de transporte público. No sentido assim, o ideal é você ter uma cidade com um transporte público tão bom que você nem quer andar de carro, seja por uma questão de custo, seja uma questão
de mão de trabalho, mas está longe da nossa realidade, muito longe da nossa realidade em qualquer cidade do país. Quando a gente fala em transporte interestadual ou intermunicipal, os países mais desenvolvidos, de novo, eles têm um sistema ferroviário fortíssimo. Perfeito. E vão usar a van, o mini caminhão para a última milha, vão usar para achar a ponta, né? Mas aqui ainda as nossas rodovias são tomadas por isso. Tu consegue mensurar, por exemplo, ou tu tem alguma contribuição no sentido de imaginar qual o tamanho do prejuízo que isso causa a uma sociedade ou uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte? Não tenho esse número, mas assim, se a gente pegar o modelo americano, é isso. O modelo americano de transporte de mercadoria é ferroviário. Perfeito. Na Europa, por exemplo, nas grandes cidades... A média e grande distância, né? Na Europa, nas grandes cidades, nas cidades mais ricas... Metrô. Mas basicamente metrô, monotrilho, e aí isso. E é o que você falou, a gente sofre muito com o problema da poluição sonora, da poluição não sonora, e isso a gente tem uma chance de virada com os veículos elétricos. Agora, a gente sabe que em país também em desenvolvimento, só vai fazer sentido quando a conta fechar. As pessoas não têm dinheiro, eu não acho que as pessoas têm esses caminhões antigos, porque elas não gostariam de ter um caminhão mais novo. Perfeito. Porque falta dinheiro, é um problema. Ainda a gente tem o atenuante que a nossa gasolina, por ter etanol, ela passa a não ser tão eficiente do ponto de vista de performance, mas ela é um pouco menos poluente que a outra. Mas mesmo assim, é um problema de todas as grandes cidades, né? Aí você tem determinados públicos são mais sensíveis, né? Crianças, idosos, e isso é um problema que a gente vai ver se amplificar, uma vez que o brasileiro está vivendo mais, uma vez que ele vai sofrer mais com isso. E aí a gente vê uma mudança para um modal elétrico. Começa nos veículos de passeio, talvez comece antes até nas bicicletas elétricas, fazendo muito na Europa esse deslocamento entre a estação de metrô ou a estação de trem e o trabalho, ou a escola, o que for. Num segundo momento, a gente vê a população indo para os veículos híbridos para então chegar nos veículos elétricos, mas isso carece também de infraestrutura, né? De infraestrutura. Primeiro que você precisa ter uma questão de preço. O Tesla, quando começou nos Estados Unidos, ainda é um carro caro, né? É caríssimo, então só ricos conseguiam comprar. Agora, a gente vê muito com os chineses e algumas outras alternativas, os veículos de passeios a preços competitivos e as pessoas mudando. E aí a gente começa a falar de um segundo passo, que é o transporte de mercadorias, né? Agora, um público interessante é esse de entrega. Eu não tenho o número de cabeça, mas a gente tem centenas de milhares de entregadores motociclistas na cidade de São Paulo. E isso é um meio de vida para muitos, às vezes entregando comida, às vezes entregando mercadorias, mas é uma maneira de você transportar rápido. E se você passar nas grandes vias em São Paulo, os motoqueiros não param realmente. Olá pessoal, tudo bem? Nelsinho Fichter aqui, fundador da Fiver. Trago até vocês uma grande novidade da nossa empresa. A partir de hoje, estamos lançando uma condição financeira imperdível para você adquirir o grande lançamento da Fiver em 2025, o Fiver Nexten FN1000, um VUC 100% elétrico e 100% conectado em condições imperdíveis. A partir de R$ 5.278 por mês, fixos, sem entrada. Você aprova seu cadastro, embarca no Fiver e começa a ganhar dinheiro com ele. Um custo por quilômetro rodado incrivelmente baixo, apenas 16 centavos a cada quilômetro rodado. Uma prestação fixa que permite a você se programar bem e um caminhão
extremamente eficiente, com alta capacidade de carga, 1 tonelada, grande volumetria. Você pode colocar um baú de até 7,3 metros cúbicos e circular nas grandes cidades sem rodízio, sem precisar parar para fazer abastecimentos e fazer sua empresa ainda mais rentável. Vem com a gente. O futuro chegou e é eletrizante.